Então, pessoal, hoje a gente começa a falar do capítulo 19, momento de uma força, né? Que ele chama, a gente vai chamar também de torque, e tratar do equilíbrio dos corpos extensos, né? Primeiro a gente define o que é o torque, e depois ver que nos corpos extensos, para ter equilíbrio, aí já não é só o movimento de translação, né? Eu olhar ali se ele está com velocidade contínua, num determinado sentido, ou se ele tem uma aceleração. Eu tenho que olhar também a rotação do corpo, né? Se ele tiver uma rotação acelerada, com variação de velocidade, sair, estava sem rotação, aí começa a girar, eu já não tenho aí, eu já não tenho aí um equilíbrio, né? A Terra está girando sempre na mesma velocidade. Ela tem um equilíbrio, porque ela está girando sem a necessidade agora de aplicação de nenhuma força. Então a primeira coisa que a gente vai estudar é o momento da força, que é o torque. No livro aqui ele bota simplesmente que é mais ou menos, aí eu tenho que fazer uma análise, né? Força vezes a distância. Mas o torque ele vem, né? Do vetor R, posição, produto vetorial, né, com a força. Esse vetor R é a distância, né, a própria distância que eu tenho. Então é distância vezes a força, né, seno do ângulo entre eles. Né? O que é o momento aí que ele chama? Eu vou chamar de torque. Torque é o produto vetorial do vetor distância, e aí com o vetor força, né? Na literatura é muito chamado de R, né? Vetor R, que é o vetor até o ponto onde eu estou fazendo a análise aí, né? Desde o início aí do meu zero aí do meu sistema de referência até o ponto onde eu estou fazendo efetivamente aquela análise do torque. Né? E produto vetorial vale aquela velha famosa, né, regra da mão. Deixa eu desenhar uma mão aqui muito mal desenhada, regra da mão direita, né? Então, eu tô aqui com uma chave, né? Fazendo torque aqui, igual no desenho que tá aqui no livro, né? Se eu fizer o torque, né, virado para esse sentido anti-horário, o torque vai estar para cima, né? O meu torque resultante, né? Produto vetorial é assim, né? Eu tenho dois vetores, e aí o produto vetorial é um terceiro vetor perpendicular aos dois, né? Então eu vou ter um torque, aqui eu estou fazendo um 3D maravilhoso, eu vou ter um torque assim para cima, né? Em cima do parafuso aqui, igual tá no desenho aqui, né? Em cima do parafuso eu vou ter um torque com sentido positivo para cima, né? Porque isso aqui é o que? Nada mais do que, como eu tenho dois vetores só, né? Força, velocidade e o seno de θ, que é o ângulo, né? Entre esses dois vetores. Quando eu faço assim, eu não preciso ficar decompondo, usar projeção, né? Aqui, por exemplo, né, para você resolver esse exercício, ele está fazendo um torque, né? Como é que a gente faria para puxar essa barra aqui para girar em torno desse ponto, né? Geralmente eu vou fazer uma força nesse sentido aqui, né? Como eu fiz a força inclinada em relação à barra, com um ângulo de 30 graus, né? Só uma parte da minha força é utilizada, aquela que é a componente, né? Aqui que vai ser seno de 30. Né? F seno de 30 é o que vai ser efetivamente usado
é o que vai formar 90 graus com o vetor distância. Né? Vai ser só essa componente. Essa componente aqui do cosseno nunca é usada, porque ela é paralela à barra. Então, essa componente aqui, ela forma ângulo de 0 graus, e seno de 0 é 0. Então, a contribuição do torque de um vetor que é paralelo, né? Tá aqui a barra, tá aqui o ponto onde eu tô, essa é a distância, né? Eu tenho o meu vetor distância aqui, ó. E eu tenho aqui um ângulo inclinado, 30 graus, né? Só essa componente aqui é que vai efetivamente contribuir. Essa componente cosseno, ela nunca contribui, né? Porque ela me dá ela é paralela, então eu tenho um seno de 0. O ângulo entre essa componente da força e a distância é 0. Então o torque que ela contribui é 0. Ela está no mesmo eixo, né, do meu corpo. Essa componente não, ela vai ter aqui, ela vai fazer um ângulo de 90 graus com a distância, né? Ah, mas o vetor aqui faz 30, então aqui é 60. Não, é 60 até o vetor aqui, mas não é essa componente até o vetor, é essa componente até a distância. Então daqui para cá eu tenho um ângulo reto de 90. Então a força vai ser 90, o seno vai ser um seno de 90, que dá 1, né? Então, essa componente que vai contribuir efetivamente, né? Se você não quiser decompor, você já aplica logo o ângulo, né? Eu tenho distância, força, seno de 30. Pronto. Eu não preciso decompor nenhuma das duas, né? Porque no livro ele fala, eu tenho a distância aqui, tem a força. Ou eu vou decompor a força, né? E aproveitar só essa componente dela. E aí eu faço distância versus força, mas essa força aqui de seno, né? Ela não é a força original que eu apliquei. Ou eu decomponho a distância, né? Eu estou aqui, tem o vetor aqui, ó. Tem o vetor, tem a distância. Aí eu puxo, digo que a distância, na verdade, é essa distância aqui para ela ficar 90 graus com essa força aqui. Aí eu uso essa força toda original, mas a minha distância é uma distância menor, é uma distância seno de 30. Vê que de qualquer maneira, né? Ou eu vou fazer F seno de 30 para achar quem é essa componente, e aí eu multiplico pela distância. Ou eu tenho F distância seno de 30. Eu jogo seno de 30 para achar a componente da distância e deixo a força original. Não mexi na força, peguei a componente do vetor distância, né? Por isso que no produto escalar tanto faz. Eu faço força vezes distância e pego seno de 30 aqui, que ele vai ser usado em qualquer um dos dois, né? Ele vai ser usado na minha multiplicação como um todo. Não preciso me preocupar com isso. Aí eu pego a distância inteira, a força inteira, seno de 30 graus. Pronto, resolvi. Se eu não quiser pegar de qualquer maneira, eu vou ter que vir aqui e pegar. Ah, não, eu quero que a força seja essa aqui. Eu vou ter que aplicar seno de 30 aqui para achar que componente da força é essa, se é a x, se é a y. Vou chamar aqui de Fy. E eu vou usar essa componente. Aí, como eu já apliquei o seno dentro e já achei uma outra força, aí fica igual do livro, né? Falou que o momento é igual distância versus a força. Só que a força aqui que eu estou usando é a Fy. Né? O seno já está embutido aqui dentro, não é mais a F. É a Fy, que é F seno de 30. Isso aqui, na verdade, é F seno de 30, né? A contribuição do seno já foi para dentro dessa componente. Tá? Então, a gente sempre, para facilitar, vamos usar torque igual distância vezes a força, seno entre o ângulo. Vamos fazer aqui, né, esse primeiro exercício. Então, olha só. Vamos lá para o P474.
Nas figuras abaixo, determine os momentos das forças dadas em relação ao ponto O, né? Então, vamos lá. A primeira força que eu tenho aqui, né? Vamos desenhar aqui. A primeira força é essa aqui, né? A F1. A F1, o que acontece, né? O torque 1 vai ser a distância 1, F1 e o seno aí entre esse eixo, né? Onde passa o vetor D. Qual é a distância aqui, né? Ao ponto de aplicação. O vetor D aqui é igual a zero. Isso aqui é zero. Eu não tenho nenhuma distância. Então, esse torque aí é zero. Torque 2 vai ser o quê? Torque 2 está aqui, ó. A força está sendo aplicada dessa maneira. F2 é igual a 4 newtons, né? Só que a distância aqui a gente tem que olhar, ó, que é newton por metro, e aqui está em centímetro. Então, isso aqui é 0,1 metros, né? Então, vai ser a distância 2, 0,1 metros, vezes a força 2, 4 newtons, vezes o seno. De que ângulo? Qual é o ângulo aqui que ele forma, né? Ó, eu tenho aqui o ponto e eu tenho esse eixo, né? E aqui o vetor distância. O vetor distância está assim, né? Pode estar assim ou pode estar ao contrário, não tem, depende de onde eu escolho, né? Eu quero mais é o eixo, onde ele passa, né? Eu boto o meu eixo em cima do vetor, né? Vamos botar aqui que ele está exatamente em cima do vetor, né? Qual é o ângulo que esse cara, o F2, está fazendo, né? Com esse vetor distância? O ângulo está aqui, né? O ângulo começa aonde? Começa aqui, aqui é o ângulo 0, 90, 180. Ele está fazendo um ângulo, né? De 270 graus aqui, né? Se ele está fazendo um ângulo de 270, isso aqui, esse seno é igual a menos 1. Né? Então, esse torque é negativo. Esse torque 2 vai ser menos 0,4 newtons por metro. Né? Negativo, porque vai contra até a minha regra da mão direita, né? A minha regra da mão direita faz com que nesse ponto aqui onde ele está sendo... Esse ponto aqui onde ele está sendo aplicado, eu tenho que fazer um giro no sentido anti-horário. Se eu faço um giro no sentido horário, eu estou invertendo minha mão direita. Então, o torque, na verdade, aqui está saindo para baixo, né? Perpendicular, né? A chave, eu estou botando inclinado aqui só para a gente ver direitinho, em 3 dimensões, mas ele está saindo aí para baixo, né? Ao contrário aí da regra da mão direita. Torque 3, né? A força está sendo aplicada aqui, ó, né? A F3. Aí o que acontece? A F3 está sendo aplicada aqui, né? Ó, o meu vetor está apontando para cá. A F3 está apontando nesse sentido. Qual é o ângulo entre esses dois vetores? É zero, né? Então, por isso que a F3, apesar dela ter distância, né? Tem 0,2 metros de distância, seria 0,2 metros vezes 5 newtons, vezes o seno aí de 0 graus. É por isso aí que zera. Né? Quando eu aplico o torque em cima do eixo, né? Do eixo distância, eu estou zerando aí o meu torque também. Eu não consigo ter torque nenhum aí nesse eixo. Agora vamos ver aí o torque 4. O torque 4 está sendo aplicado aqui, né? Quer dizer, a força 4, né? Está sendo aplicada aqui, F4. Então, qual é o ângulo que ela está fazendo aqui, ó? Né? Se eu começo aqui no 0,
90 graus, né? Ela faz aí, ó, tem um ângulo aqui de 90 graus com o vetor distância. Então, vou ter 0,2 metros vezes 2 newtons vezes o seno de 90 graus, que é igual a 1, né? Então, esse torque vai ser positivo, 0,4 newtons por metro, positivo. Vamos ver agora a letra B. Ó, mesma coisa. Eu tenho aqui uma barra, né? Tenho meio metro aqui. E tenho esse... Lá na explicação do exercício eu falei que era o ângulo de 30 graus, né? Só que aqui você tem que prestar atenção, não vai ser o ângulo de 30, né? O meu eixo onde passa o D, né? Meu vetor D está aqui, né? Nesse eixo, né? Então eu tenho que ver que começa aqui no 0, né? 180 mais 30, né? Então esse ângulo aí, esse torque, vai ser o seguinte, ó. Vai ser meio metro de distância, vezes a minha força que eu estou aplicando, que é uma força de 10 newtons, vezes o seno de 210 graus. O seno de 210, né, é igual a menos meio. Né? Você tem que botar o eixo, né? Bota como se fosse o eixo X, começa o zero, né, do meu sistema de referência, do meu eixo x, y, eu boto em cima da onde os dois vetores se encontram, né? E aí eu faço o ângulo que eles formam. Aqui é 180 mais 30, 210. Né? Esse é o ângulo que eles fazem, né? Se essa força estivesse sendo aplicada aqui, né? Um ângulo de 30 graus aqui, aí ela faria, né, com esse eixo, que ela não é o ângulo que ela faz aqui, com esse eixo XY, né? Começa aqui, né? Então ela faz um ângulo da onde passa o vetor, com esse vetor, ela faz um ângulo de 30 graus. Né? E aqui ela faz um ângulo que na verdade é 210 graus. Então eu tenho aí menos meio. Então isso aqui vai ficar um torque negativo, né, de meio aqui, né? Eu tenho meio aqui e meio aqui. O que vai acontecer? Meio com esse meio vai dar menos 5. Aí divide também por 2, 2,5 newtons por metro. Menos 2,5 newtons por metro. Você pode ver que essa barra, né, ela vai girar no sentido do relógio. Né? Então vai me dar um torque para baixo. Né? Vai girar contra a regra da mão direita. Tá bom? No iniciozinho é meio enrolada essa questão do torque, mas dá para pegar direitinho. Você sabendo, não, pô, o meu eixo está passando aqui, né? Então começa, se o meu vetor está aqui, ele está não com 30 graus, ele está com 210. Não, se ele está para cá, ele está com 30 graus em relação ao eixo, né? Onde passa o meu vetor distância. Né? E aí você sabe direitinho aí qual é como é que você faz a questão do torque. Aqui, por exemplo, né, a gente vê sempre que a componente cosseno, né, eu tenho essa força aqui. Isso aqui vai ser F, né? Cosseno de 30. Né? Essa componente nunca é usada, porque aqui, ó, vai me dar um seno, quando eu fizer o torque desta força, dessa componente com a distância, vai me dar um seno, né, de 180 graus, né? Então, o que acontece aqui?
eu vou usar só essa componente aqui, ó, que é F seno de 30 graus. Né? Essa componente faz ângulo de 90 graus aí, né? Com o eixo onde passa o meu vetor. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Obrigado, um abraço.